Nós vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Nós já temos trabalhado nessa carta já há algum tempo, já não sei quantas mensagens foram pregadas aí até agora, mas a gente já falou muita coisa aqui dentro dessa carta. Lembrando a você que essa carta provavelmente foi escrita no ano de 50 depois de Cristo, e ela é resultado da passagem do apóstolo Paulo pela segunda cidade da Macedônia. A primeira foi Filipos, uma cidade de mais ou menos uns 10 mil habitantes. Paulo entrou por Filipos e depois foi para a capital da Macedônia, uma cidade agora já muito maior, e ele ficou pouco tempo nessa cidade, porque ele praticamente foi expulso de lá. Então, muitos historiadores dizem que ele ficou, uns falam que foi 1 mês, outros 2, outros 3, então a gente tem de 1 a 3 meses, o mínimo e o máximo de tempo que ele ficou lá. E ao passar por essa cidade, Paulo deixou lá, plantou o evangelho nesse lugar. Dali ele foi para Atenas, e de Atenas ele manda Timóteo voltar a Tessalônica para saber como que essas pessoas que ouviram a palavra de Deus, como que eles permaneceram nesse lugar. Então, de Atenas, se eu não estou enganado no percurso, tá? Ele vai para Corinto. E lá em Corinto, na cidade de Corinto, provavelmente no ano 50 depois de Cristo, ele reúne novamente com Timóteo e Silas, que estavam com ele lá em Tessalônica, e Timóteo traz as notícias e fala das coisas que ouviu daqueles crentes que ficaram na cidade de Tessalônica. E Paulo, então, devolve isso em forma de carta, que é essa carta que nós temos aí na nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses. Ok? Então, dos versos 13 a 16, diz o seguinte: também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Vamos tentar entender um pouco disso aí, ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Nós louvamos o Senhor por cada letra, cada frase, ó Deus, cada termo usado aqui nas Escrituras, porque vem para o nosso crescimento, vem para abençoar a nossa vida, nos preparar para a nossa missão, que é levar a Tua palavra a todos os corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós já falamos até o verso 12 desse capítulo, capítulo 2, e nós falamos muito sobre o exemplo de vida cristã que Paulo deixou quando ele começou a escrever o capítulo 2, que é considerado, de um modo geral, uma autodefesa. Paulo, tanto ele como Silas e Timóteo, que eram os 3 que passaram por Tessalônica, eles não queriam ser confundidos com pregadores que passavam, oradores que passavam por ali, pelas cidades, e os seus interesses não eram sadios. E Paulo não queria ser confundido com esse tipo de pessoa, com esse tipo de grupo. Então ele entra em Tessalônica e prega a sua palavra, a palavra de Deus. E quando ele escreve a carta, no capítulo 2, ele faz uma espécie de autodefesa, e a gente percebe isso a partir do verso de número 1. E ao escrever essa autodefesa, o que ele faz? Ele deixa para nós um exemplo muito claro de como nós, crentes em Cristo Jesus, devemos nos portar diante do mundo. Primeiro, ele fala para eles, para a igreja de Tessalônica. E eu falei aqui, desde que abri essa carta, que essa carta tem muito do que nós chamamos de doutrina da imitação. Ou seja, Paulo está querendo que aquelas pessoas que receberam essa carta imite o comportamento dele, de Timóteo e de Silas também. Então,
E, em primeiro momento, essa carta é escrita para um grupo, mas ela vem para nós em forma de epístola sagrada. Ela deixa de ser uma carta que é endereçada particularmente a um grupo, e ao se tornar universal e sagrada para nós, nós recebemos isso também como uma instrução, como uma orientação, e se não até mesmo uma ordem divina de como nós devemos proceder como crentes em Cristo Jesus. Então, ele não gostaria que a equipe fosse confundida com oradores itinerantes com intenções duvidosas. Então, dos versos 1 a 12, nós temos uma série de comportamentos, uma série de atitudes que, na verdade, deveriam ser imitadas por todos nós. Agora, ele passa a falar da sua gratidão. Gratidão pelos resultados causados pela palavra de Deus na vida daquelas pessoas. Ele pregou a palavra e ele agora está lidando com frutos. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você já teve a experiência de plantar alguma coisa no seu quintal. Na semana retrasada, eu encomendei 2 pés de mamão para botar lá na minha casa. Eu não chegou ainda até agora, viu, irmãos? Mas eu estou doido para chegar esses pés de mamão. Eu vou cuidar desse pé de mamão e eu quero comer um mamão desse pé. Você já viu quando alguém planta alguma coisa? Primeiro, ele fica todo bobo quando nasce. Ele tira foto do lado, ele tira foto comendo, ele quer dar aquilo para alguém, não é verdade? Porque ele está lidando com resultados, com frutos de uma coisa que ele plantou. E o que Paulo está fazendo agora é justamente isso. Ele está muito grato pelos resultados que ele teve a partir do momento em que a palavra de Deus entrou no coração dessas pessoas. Então, os 12 versículos anteriores, a gente tomou conhecimento da missão e do caráter exemplar de Paulo e da sua equipe e como nós devemos imitar. Agora, a gente vai conhecendo a resposta verdadeira, a resposta original que uma pessoa dá quando ela recebe a palavra de Deus. O quanto isso mexeu com a vida dessas pessoas. E a gente vai dividir isso, então, esses versículos, em 2 blocos, né? O primeiro bloco, a gente vai falar especificamente dessa resposta dos Tessalonicenses, né? Onde nós vamos falar de como eles receberam a palavra ali e o impacto disso na vida deles. E a segunda parte, a gente vai falar um pouquinho dessa atitude dos judeus, né? Como que essas pessoas reagiram a esses novos convertidos, o trabalho deles de atrapalhar, essa ideia de uma ira, de pecado que foi sendo acumulado sobre a vida dessas pessoas. E a gente vai falar um pouco disso, tá bom? Dito isso, então, a gente vai ao texto e Paulo começa aí no verso de número 13, dizendo o seguinte: também nós agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Vê que ele dá essa ênfase no final, né? Ela atua com eficácia, mas na vida daqueles que realmente receberam essa palavra como divina e não só aceitaram, mas receberam. A gente vai ver isso aqui um pouquinho. Então ele está destacando aqui a sua gratidão, uma gratidão incessante diante de Deus, porque o trabalho frutificou naquela cidade. Então eu imagino que Paulo está relatando um pouco das suas orações juntamente com a sua equipe, que eram orações que não eram totalmente voltadas ou somente voltadas para as dificuldades que eles passavam, para a proteção que eles precisavam de Deus e para que o Espírito do Senhor pudesse abrir caminhos para eles, mas também eram manifestações de profunda gratidão, porque eles podiam olhar para trás e ver que por onde eles estavam passando, realmente Deus já estava trabalhando na vida dessas pessoas. Isso é muito interessante porque quando ele passa por Filipos, ele deixa também uma igreja amiga, poderosa. A igreja de Filipos, que foi anterior à passagem dele por Tessalônica, foi uma das igrejas que mais apoiaram o apóstolo Paulo no seu ministério. Quando Paulo foi preso em Roma, e ele ficou 2 anos preso numa igreja casa, essa igreja de Filipos era praticamente a igreja que mandava gente com mantimento, com donativo, com dinheiro, para que Paulo pudesse ficar abastecido ali naquele lugar. Então era uma igreja muito parceira.
e agora Tessalônica também se vai construindo como uma igreja do Senhor. Então ele está olhando para trás e vendo, nossa, como que as coisas estão acontecendo. E isso trouxe para ele e para sua equipe alegria e motivação para continuar na sua caminhada. Mais na frente, a gente não vai ver isso aqui hoje, mas nos versos 19 e 20, você vê outras expressões de alegria dele, quando ele diz assim, pois quem é a nossa esperança, no verso 19, quem é a nossa alegria ou a nossa coroa que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? E ele vai dizer, não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e vocês são a nossa alegria. Então o coração dele estava realmente muito grato. Eles não oravam apenas pelos desafios, mas eles conseguiam olhar para trás e ver resultados do seu trabalho e ali agradecer ao Senhor. Por que isso acontece? Porque a alegria deles era dupla. A primeira alegria era de ver pessoas deixando a idolatria e se voltando para o verdadeiro Deus. A gente viu isso lá no capítulo 2 e no capítulo 1 também. Como que as pessoas de Tessalônica, que era uma cidade muito idólatra, historiadores dizem que Tessalônica era a cidade, vamos dizer assim, mais romana da Macedônia. Por isso ela recebeu até esse status de capital daquela região da Macedônia, que foi uma região onde Alexandre o Grande helenizou muito. Então, quando os romanos tomaram o império, né, eles começaram a crescer, essa cidade, essa região que é uma região grega, essa cidade aqui foi considerada a cidade mais romana. Então, era uma cidade muito idólatra, abraçaram os deuses romanos e não só isso, havia um culto muito forte ao imperador, eles eram muito fiéis ao imperador romano. Talvez por essa razão, quando Paulo chegou com a mensagem de um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, como único e soberano Senhor, eles expulsaram Paulo da cidade, porque não poderia ter concorrência e competitividade com o imperador. Tamanho era a aliança que essa cidade tinha com Roma. Então, quando essas pessoas se converteram, foi algo que realmente foi muito forte, porque Paulo vai relatar que eles deixaram os ídolos. Eles deixaram seus velhos costumes, as suas velhas crenças e se voltaram para o Senhor. Então, naquele momento, você tem uma alegria que diz disso, de ver pessoas aceitando a Cristo, de ver que não foi só sofrível pregar o Evangelho, mas que também há a alegria da colheita. E, em segundo lugar, você pode ver que essa alegria de Paulo era de ter uma percepção muito clara e muito viva de que Deus estava no negócio, que não era uma coisa da sua cabeça, que não era uma coisa que ele estava sozinho com a sua equipe, mas que Deus estava trabalhando no coração das pessoas. Então a alegria, a motivação e a esperança, elas são resultados desse trabalho em Cristo Jesus. Eu não sei se você já experimentou isso, de investir na vida de uma pessoa, de orar por uma pessoa, ou um casamento, ou uma família, e você vê ali uma progressão, onde a pessoa vai realmente abrindo mão de uma vida velha, vai se reconstruindo com o Senhor, até o momento em que você percebe naturalmente que você está diante de um fruto espiritual do seu investimento. Gente, isso é uma alegria muito grande. É uma alegria tão grande que todo o esforço que você empreendeu, ele se torna pequeno diante do grande resultado que Deus dá à pessoa. E esses resultados, eu quero que você entenda isso a nível de igreja é a mesma coisa. Enquanto mais nós investimos espiritualmente na vida das pessoas, mais resultados nós teremos e mais motivados nós seremos em função de continuar trabalhando. É como a Marina sempre usa esse exemplo comigo, né? Por que uma pessoa tem um filho, tem dois, tem três, se a dor do parto é tremenda? Se a gravidez nem sempre é uma coisa tão bacana de se passar. Tem gente que passa por gravidez que é aterrorizante, não é? Mas tem outro filho, e tem outro, e tem outro. É como se a criança, quando nascesse, você olha para ela,
É como se tudo aquilo que foi difícil para trás ficasse pequeno diante da alegria de você perceber que você está fazendo parte de algo divino, que é a geração de vidas. Então é a mesma coisa para a sua vida como crente em Cristo Jesus. É a mesma coisa para a igreja quando ela investe, quando ela trabalha e quando ela começa a colher frutos que ela percebe Deus está no negócio. A boa mão de Deus está na vida da igreja, na vida dos crentes, e nós estamos colhendo frutos. Então é como no seu trabalho, por exemplo, né? Se você vê que seu trabalho está dando resultado, mais esforço e mais tempo você investe. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Se você vê resultado, mais você investe, mais você quer trabalhar. Então, a alegria de Paulo, ela tem uma razão e muito específica, ele vai dizer aí, eles receberam e eles aceitaram a palavra como palavra verdadeiramente de Deus. Ou seja, a aceitação, ela foi ampla. Aquelas pessoas reconheceram aquelas palavras de Paulo não como palavras de homens, mas segundo verdadeiramente diz o apóstolo Paulo, como palavra de Deus. Ou seja, a mensagem do evangelho pregada por aqueles missionários foi recebida como uma palavra de Deus para suas vidas. Eles entenderam que era Deus quem estava falando com eles e não o apóstolo Paulo. Isso aqui é interessante porque quando ele fala palavra de Deus aqui, não quer dizer que ele está falando da escritura sagrada. Até porque Paulo provavelmente não abriu uma Bíblia como eu estou aqui e leu um texto e disse isso aqui é palavra de Deus, como Jesus fez, por exemplo, lá na sinagoga quando ele leu Isaías. Não foi isso. Mas aquilo que foi pregado pela boca dos missionários, o resumo da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, ou seja, o evangelho pregado pelos apóstolos, foi entendido por aquelas pessoas como uma palavra divina. E quando eles recebem isso, isso faz a diferença na vida deles. Eles levaram a sério as palavras de Paulo e trataram aquelas palavras como divina, que é o que de fato a Bíblia é e o que de fato uma pregação baseada na Bíblia é. Então, quando nós expomos a palavra de Deus, como a gente está fazendo aqui nessa noite, ela deve ser recebida por você como palavra de Deus e não como palavra de homens. Então, quando eu abro a Bíblia aqui em Tessalonicenses, você precisa pensar da seguinte forma, entendendo que essa palavra que está sendo pregada para você é uma palavra que não é da cabeça, nem do coração, nem de trás da orelha do pastor, mas uma palavra que está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, o impacto que deve ser para você é o mesmo impacto que eles tiveram quando eles abriram a Bíblia, a carta, e leram para a igreja. Ou quando eles ouviram o evangelho da boca do apóstolo Paulo. Isso é muito sério. Porque se você recebe a palavra como palavra de homens, você vai ter limites para obedecer essa palavra e para aplicar essa palavra na sua vida. E a gente tem visto esse fenômeno hoje, pessoas tratando a palavra de Deus da forma que lhe apraz, porque recebem a palavra como palavra de homens. E ela vai então fazendo o seu próprio julgamento e limitando o significado da própria palavra de Deus, porque não a recebem como uma palavra divina, mas como uma palavra de homens. E não é sem razão que o que vivemos hoje, o que a gente vê hoje, são tantas bagunças entre os crentes. Não é? A gente vê coisas assim que a gente não imaginava ouvir ou ver, e a internet está aí para nos mostrar isso o tempo todo. E eu vou até te dizer uma coisa, deixa eu te dar um conselho. Tem coisas que você vê na internet que é muito engraçado envolvendo igreja. Você já viu coisas engraçadas? Né? Que parece até que é meme, né? Esse dia tinha um pastor que pegou lá o texto de Oséias, que Oséias diz para a esposa, para ele, Deus diz para Oséias, diz assim, vai lá e pega a mulher adúltera, não é? Que é o texto que está lá, uma comparação com o povo de Israel, que é um povo adúltero espiritualmente, e ali tem uma relação com Israel,
e a graça e o amor de Deus. O livro de Oséias é isso, ele trata muito dessa compaixão, desse amor, da misericórdia de Deus pelo um povo que sempre adulterou espiritualmente. E a vida do profeta Oséias retrata um pouco disso na relação com a sua esposa. E o pastor leu lá, pega uma mulher e adultera. Então ele usou isso como base para o seu adultério. Mas aí você vê isso na internet, você acha engraçado, vai lá e replica. Não faça isso. Sabe por quê? Porque quem está lá fora sabe o que está entendendo? Nós somos todos farinha do quê? Do mesmo saco. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se queimar nesses memes gospel aí, tá? E tem muita coisa esquisita rolando aí no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão tratando a palavra de Deus como palavra de homens. Então, nós precisamos, mais do que urgente, nos voltarmos para a seriedade da palavra de Deus e recebermos essa palavra de Deus como divina e verdadeira para nós. Não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra que vem para afagar os nossos corações, mas que vem para nos confrontar, para nos libertar, para nos transformar e para nos salvar para a glória de Deus. Então ela precisa ser recebida dessa forma. Nós batistas, nós entendemos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Nesse sentido, ela é a nossa autoridade. Como hoje, aqui pela manhã, na sala de escola bíblica dominical, a gente estava falando da relação de autoridade entre pai e filhos, não é? Pais e filhos. E uma palavra que eu dei aqui, não é? Que eu disse, olha, a autoridade do pai, a autoridade da mãe ao lidar com seus filhos, ela está pautada na palavra de Deus. Ela é a nossa autoridade. Então, quando ela é exposta, nós devemos receber ela com alegria, com tremor e com temor. Então, essas pessoas não só receberam a palavra de Deus, mas elas também aplicaram, aceitaram. A ideia de aceitar aí é a ideia de aplicar essa palavra nas suas vidas. Então, eles ouviram a palavra, essa é a ideia do receber e do aceitar aqui dentro desse contexto. Eles receberam essa palavra, não é? Eles ouviram essa palavra, eles acolheram essa palavra no coração deles, mas agora eles precisam aceitar, dar o crivo da aceitação como palavra divina. E a prova de que você aceitou a palavra de Deus como palavra divina é quando você aplica essa palavra na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho. É quando ela começa a mexer com as suas atitudes, com os seus sentimentos, com os seus comportamentos. É quando você começa a colocar um crivo na sua frente que, a partir dali, a maneira como que você vai viver a sua vida sempre vai olhar para as Escrituras primeiro, no sentido de aprender como que aquele sujeito que é uma nova criatura agiria naquela situação, o que a Bíblia ensina a respeito daquilo ali. Então nós começamos a colocar um crivo poderoso na vida da gente. Então eles aplicaram essa palavra divina nas suas vidas e por essa razão Paulo vai dizer aí que essa palavra atuou com eficácia na vida deles, os que creem. Esse verbo usado aí que para nós está traduzido, coloca aí, filhão, cadê você? Desperta tu que dorme, bota o texto aí, irmão. Amém? A paz do Senhor Jesus. Isso, olha aí, ó. Deixa eu me localizar ali. Isso. Está vendo que diz aí que a palavra de Deus que atua com eficácia? Esse verbo usado aí, que para nós está traduzido nessa forma de atua, em algumas traduções atuando ou atuar, é uma palavra, é um termo que dá uma ideia de uma continuidade. É como se Paulo estivesse dizendo que a palavra de Deus, ao ser recebida e também a ser aceita por eles, vai trabalhando dia após dia, dando a eles força, energia, vigor espiritual, para que eles possam superar as dificuldades que eles estavam vivendo naquele momento. Entende isso? Como que a palavra de Deus, ela é uma coisa poderosa na vida da gente. Agora presta atenção porque eu tenho falado isso aqui várias vezes. A palavra de Deus, ela é tudo isso que ela diz ser. Ela é tudo isso.
mas ela precisa ser recebida e aceita como palavra de Deus. Você precisa entender isso. Palavra de Deus não é caixinha de promessa. Palavra de Deus não são textos que eu pego no momento que eu estou lá embaixo, no fundo do poço, e eu preciso de uma palavra para me reenergizar. Embora ela possa fazer essas coisas, mas ela não é isso. São textos de exortação, são textos de ordens, são textos que nos colocam no caminho, que nos encoraja. E a palavra de Deus, ela só vai se tornar eficaz e poderosa no sentido de te dar a força e a energia que você precisa no seu dia a dia, quando você vive ela integralmente, quando você a recebe e quando você a aceita como palavra divina poderosa. Se você vive o evangelho pelas metades, não espere resultados inteiros. O evangelho é para ser vivido na íntegra. A Bíblia é para a gente fazer aquilo que ela manda a gente fazer. Ela é o nosso crivo, ela é a nossa cosmovisão. E ao ser recebida e aceita, essa palavra divina gera em nós os frutos do Espírito, porque o Espírito Santo, ele age na palavra do Senhor. Então, os frutos do Espírito, está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, você lembra dele? Até o verso de número 24. Mas o fruto do Espírito, ele é o quê? Ele é amor. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E Paulo vai dizer, contra essas coisas não há lei, porque os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne com seus desejos e com as suas paixões. Esse é resultado da palavra aplicada em nós. E a prova de que eles, os tessalonicenses, aceitaram verdadeiramente a palavra de Deus como divina, aplicaram na sua vida, a resposta está no verso de número 14. O verso 14 é a prova de que eles receberam essa palavra como palavra de Deus. Então Paulo vai dizer, porque vocês, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Olha só, a identificação. Eles estavam em perfeita harmonia com as outras igrejas que haviam aceitado a palavra de Deus como divina. Eles estavam alinhados, os resultados eram os mesmos. Então, eles se tornaram imitadores dessas igrejas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles receberam a palavra, se mantiveram firmes nessa palavra, e isso fez com que oposições se levantassem para eles. Isso é a identificação. Hoje aqui pela manhã eu quero citar mais coisas, porque eu estava nessa classe aqui de manhã, né? Não dando aula, mas participando da aula. Se falou muito dessa questão do sofrimento. Só que o sofrimento, realmente, do ponto de vista bíblico, ele é uma identificação com Cristo. Nós somos chamados não somente a fazer parte da glória dele, do Cristo glorificado, mas também a fazer parte dos sofrimentos de Cristo também. Só que nós temos que entender que muitos sofrimentos que às vezes estão sobre a vida das pessoas, não é necessariamente porque elas decidiram amar ao Senhor. São sofrimentos que são gerados pela sua própria história. O sofrimento bíblico, aquele sofrimento que nos identifica com Cristo, são como Paulo está falando aqui. Por que eles se identificaram com as igrejas da Judéia? Porque eles sofreram as mesmas opressões dos seus próprios conterrâneo, como lá na Judéia. Então, quando Jesus começou a pregar lá na região de Jerusalém, o que aconteceu com ele? Vamos matar esse cara. Quando Paulo, quando Estevão, quando Pedro, quando os apóstolos, quando os discípulos começaram a pregar em Jerusalém, eles começaram a ser perseguidos, colocados em prisões e em cadeias, porque eles estavam identificados com o Senhor Jesus Cristo. É esse tipo de sofrimento que eles estão se identificando aqui. E que às vezes nós vemos isso, e a gente vai ouvir muito isso em missões, não é?
Então, mesmo assim, eles sofreram pressões sem ceder, se mantiveram firmes. A perseverança deles estava firmada na esperança da eternidade com Cristo. Isso é relatado no capítulo 1, no verso 3. Eles se tornaram perseverantes porque eles tinham uma esperança muito fundamentada, está aí, lá na última parte do verso de número 3, né? Paulo vai dizer de uma perseverança diante dessas oposições, que era resultado da esperança que eles tinham do Senhor Jesus Cristo. Um dia Jesus vai voltar e vai nos levar, e tudo isso vai acabar. Então, preste atenção numa coisa, gente. É possível que a gente jamais venha passar por perseguições como essa, principalmente na região que a gente mora. Hoje o Washington mencionou um caso aí de manhã, não é? De manhã, na pregação, e mandou para mim, eu vi a notícia, 70 cristãos decapitados numa região da África, não foi isso? Por radicais islâmicos. É possível que você que está aqui nessa noite jamais venha passar por isso, a não ser que você queira ir para o campo missionário, e nesse campo missionário pode ser que você passe uma situação dessa. Né, como já houve com vários missionários, como nós tivemos aqui, oramos incessantemente por missionários da Junta de Missões Mundiais, eram 5 que estavam presos nas cadeias da Índia lá, precisava ser solto e a gente com medo deles serem espancados e até mortos. Então o nosso representante aqui no Brasil, né, foi municiando de oração a todas as igrejas, mas é possível que você nunca passe por isso. Né? Só que você precisa entender que nós devemos nos fortalecer para dias difíceis, pois eles fazem parte da existência humana. Então nós passamos por eles, por os dias difíceis, pelas situações mais aterrorizantes da vida da gente, com a esperança em Cristo Jesus. Gente, presta atenção, tudo que a gente vive aqui, às vezes você pode ver uma pessoa que morreu, nova, e aí você pensa, poxa, a pessoa era gente boa, era crente. Aí você olha para o outro, pô, aquele cara ali vive na rua, assalta os outros, ele não morre. Cara, não é isso. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo dos males do pecado. E o que nós vamos encontrar nessa vida é isso. Então, todos nós aqui estamos sujeitos a algum momento passar situações muito difíceis e muito aterrorizantes, ou na nossa própria vida, ou porque alguém que nós amamos está numa situação difícil. E nós precisamos, então, nos fortalecer para esses dias difíceis. Por outro lado, viver o Evangelho também traz sanções, traz rupturas, traz cancelamentos. Mas se a gente crê em Cristo Jesus, nós não devemos abrir mão da nossa fé com medo de perdermos amigos, com medo de a gente não ter mais aquela aceitação que a gente tinha no determinado grupo. Muita gente tem dificuldade de aceitar Cristo porque tem medo de ser cancelado pelo seu próprio grupo ou família. Então a nossa esperança está em Cristo Jesus. Um dia Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele, e aí tudo vai fazer sentido para você. Então Cristo é o nosso maior tesouro. Não renuncie a Ele por questões passageiras, por mais que elas sejam desconfortáveis. Nunca renuncie ao Senhor Jesus Cristo. Por fim, Paulo fala dos judeus como eles tentaram impedir o avanço do Evangelho desde os tempos anteriores. Deixa eu beber uma água aqui. Isso aqui está uma bateção de lata, hein, irmãos? Está daquele jeito, viu, Lucas? De manhã, ontem não estava, não. Ontem estava de boa. Vê isso aí. Cadê o Danilo? É o Danilo. Você está no celular aí, tá assim. Você é o maior sabotador do meu microfone quando você está na mesa lá. Fica mexendo aí no celular, né? Sabotando. Então vamos lá, gente. Ele começa falando de 3 coisas sobre os judeus. A gente vai passar muito rápido, tá? Primeiro, esses judeus mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas e perseguiram os missionários. São 3 informações que ele dá sobre esse grupo de judeus. Tá certo? Paulo está mostrando aqui que o povo que deveria anunciar as boas novas do Evangelho se tornaram os maiores opositores ao Evangelho. Tem noção do que é isso? Imagina você ouvindo todo domingo que Jesus vai voltar e que as pessoas precisam receber o Evangelho, e nós, como igreja, nos colocamos como os maiores dificultadores das pessoas chegarem a Jesus. Então, um povo que recebeu a promessa de Deus,
e que era um povo que foi colocado no mundo, foi separado por Deus como povo sacerdotal, no sentido que seria um povo que mediaria essa relação entre Deus e as outras nações. Esse povo, Paulo está dizendo aqui com outras palavras, foram os maiores dificultadores do ministério dos discípulos e dos apóstolos do Senhor Jesus. Eles mataram o Senhor da vida, na época de Jesus, e eles mataram também os profetas que profetizavam as boas novas da salvação, e também expulsaram os missionários lá de Tessalônica. Então, as pessoas que vieram antes de Jesus e que profetizavam Jesus Cristo também foram mortas por esses homens no passado. Na época de Jesus, eles botaram Jesus Cristo na cruz. E na época dos apóstolos, não exatamente a mesma pessoa, tá? Senão o cara tinha que ser Highlander, né? O cara matou lá Isaías, vai matar Jesus há muito tempo, né? Mas é o mesmo pensamento, né, que estava ali perseguindo agora a igreja do Senhor Jesus. Depois aí nos versos 15b e o verso 16, ele fala do tipo de pessoa que eles eram. Não é? Ele vai dizer assim, ó, eles desagradavam a Deus, eles eram hostis às pessoas, eles se esforçavam para impedir que o evangelho chegasse aos gentios, e dessa forma eles vão completando a medida dos seus pecados. Olha que palavra doida, né? Então eles desagradavam a Deus, eles eram hostis às pessoas, e eles tentavam impedir que os gentios fossem salvos. Vamos contextualizar isso? Imagina que nós temos uma igreja que não faz as coisas que Deus quer fazer, anda na contramão da vontade de Deus, desagrada a Deus, é mal educada com as pessoas, raivosa com as pessoas, ok? E ainda dificulta as pessoas de ouvir o evangelho quando alguém se levanta e quer fazer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E essas atitudes, diz Paulo, acumulavam pecados sobre a vida dessas pessoas. É uma palavra estranha, tá? Bota Mateus capítulo 23 aí, versos 31 e 32, que eu coloquei aqui, isso que deve ter alguma conexão, que na hora às vezes a gente escreve as coisas. Olha só o que Jesus disse aí no capítulo 23 de Mateus. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Verso 32. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Então, é uma referência a um pensamento antigo que sempre atrapalhou a mensagem do evangelho. Não é? Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida, viu? Então, o resultado disso era o quê? A ira de Deus sendo derramada sobre essas pessoas. E essa ira de Deus pode ser vista em dois estágios. Como é que a gente tenta entender isso aqui? Que ira é essa e como é que isso se aplica a eles? Primeiro, no presente deles. Então nós temos uma fase do povo judeu muito delicada, aonde Roma maltratou muito. Lembra, quem está estudando Atos aqui de manhã, que houve uma predição pelo um profeta chamado Ágabo. Nós falamos dele, não é? E Ágabo, o que ele fez? Ele predisse uma fome severa. E essa fome aconteceu mais ou menos no ano de 47 depois de Cristo, debaixo do governo do imperador Cláudio. Então o povo judeu sofreu muito nessa época com essa fome. Depois você vai ver a própria destruição de Jerusalém. Quantos judeus foram mortos? Nero dizia que nessa época, córregos, era sangue. Muitos cristãos, inclusive cristãos judeus, iluminaram praças com seus corpos. Muitos judeus do judaísmo pagaram um preço altíssimo nas mãos desses imperadores romanos. Então, no presente deles, esse acúmulo de pecado, tem uma hora que o pote enche, irmão. Tem a hora que parece que não cabe mais pecado na vida da pessoa. A pessoa está ali sempre ofendendo a Deus, desagradando a Deus, indo contra o Senhor, transgredindo a lei de Deus, indo contra a palavra de Deus, impedindo o avanço das coisas de Deus. Tem uma hora que a ira derrama.
Isso aconteceu com os judeus, e não é só uma coisa presente no futuro também, porque você vê narrativas de uma destruição final sobre todos aqueles que se opõem ao evangelho de Jesus, seja judeu, seja gentio. Vai haver um tempo final, vai haver um dia no futuro em que Jesus voltará, e a ira de Deus cairá definitivamente sobre todos aqueles que se opõem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, como se a medida do pecado já transbordasse, acabou. Eu poderia citar outros textos aqui, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que falam sobre essa ideia da medida do pecado, como se chegasse a um ponto que, como houve no caso lá dos Amonitas no passado, que teve um momento que foi dito o seguinte: olha, o pecado desse povo ainda não chegou, não alcançou essa medida, mas na hora que alcançar, nós vamos destruir isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então o ponto defendido por Paulo é que esses oponentes maldosos já usaram toda a compaixão que Deus lhes estendeu, empilharam pecados sobre as suas vidas até o limite, de modo que o julgamento de Deus iria ocorrer logo na vida dessas pessoas. O que aconteceu no presente deles, no tempo que eu falei, e que também a Bíblia aponta para uma escatologia futura, onde a ira de Deus definitivamente será derramada sobre todos aqueles que se opõem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que fica para nós aqui? O que é que a gente aprende a nível de conclusão sobre esse trecho da carta de 1 Tessalonicenses? Primeiro, você precisa entender que quando nós abrimos a palavra de Deus, quando a gente expõe o evangelho de forma correta, nós estamos transmitindo a palavra de Deus, e é assim que ela deve ser recebida por você. É a palavra de Deus falando. Agora, quando o pastor começa a contar muita história, essa parte não. Ok? Mas quando é exposição bíblica, quando nós estamos falando do conteúdo bíblico, é Deus falando para você. Aplica essa palavra divina na sua vida. A conversão, ela traz para a gente perspectivas novas, visão novo, previsões novas. Tome cuidado com o pecado. Pecado é destrutivo, gente. Não brinque com o pecado. Vou usar uma fala, já falei isso aqui uma vez. Nunca mais me esqueci daquele vídeo. Depois eu vi isso em igreja também. O cara tinha uma cobra de estimação. E ele brincava com aquela cobra. E aquela cobra era o xodó dele. E ele se enrolava naquela cobra. E um dia tá lá o cara filmando ele com aquela cobra na mão. E no meio da entrevista, eu vi esse vídeo. A cobra deu bote aqui na região maxilar dele. E o vídeo foi interessante, que mostrou o dente da cobra saindo dentro da boca do cara. Pecado é assim. Você vai ali amaciando ele, você vai tratando ele, até o dia que ele te dá o bote. E ele pode matar você. Ele é totalmente ardiloso, como aquela teia de aranha, que é quase invisível aos seus olhos e que você só vê quando cai uma água. E o inseto vem e ele não vê aquilo, ele cai ali, ele fica preso, eu já vi isso também. E a aranha vem, pega aquele inseto, não mata. Ela não mata, ela enrola ele, deixa ele vivo ali, comida fresca, e deixa ele lá agonizando, até o dia que ela vai lá e se alimenta definitivamente dele. Isso é o pecado. Cuidado com isso. Deus é amor, mas ele é juiz de toda a terra. E assim como seu amor e graça é derramado aos que creem, sua ira também recai sobre os filhos da desobediência. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. Coloca para nós aí. Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou, verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder,
a sua natureza divina, tem sido visto e claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso é muito forte, gente. Volte-se para o Senhor em santidade de vida e viva a vida nova que Deus te dá quando você recebe e aceita a palavra de Deus, a palavra dele em você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus.